Bom, pessoal, vamos tentar de novo aqui um programa, mais uma vez, o Tocando Oculto aqui com o nosso amigo José Alves. Saudações Valeu, Zé. Saudações a todos. É isso aí. Bom, pessoal, então a gente começa aqui com esse tema seres ocultos e sobrenaturais, porque isso se aplica na vida prática do dia a dia, né? A gente vê isso em filmes de terror, nos folclores brasileiros e estrangeiros também, né? Quem são esses seres e tal. Fernandinha Morena, a nossa produtora, assistindo aí, um beijão pra você, minha querida. Assistindo a gente de tão longe, né? De tão longe. Do outro lado da sala. É isso aí. E quem estiver chegando aí pode vir, porque esse tema promete, o Zé tem muito o que contar. Bom, pessoal, quem tem alguma curiosidade para falar, para perguntar para o Zé? Tem algo legal aí com os seres. Ah, é? Uma coisa legal. Você já pode contar? Posso, do Doppelganger. O que é? O que é o Doppelganger? É um duplo. No folclore alemão, quando você encontra ele, você morre. Ah. É interessante. Agora é interessante porque Boa noite, Karina. Valeu, minha querida. ele é Sara também, traduzido boa como noite. Querida de São Paulo. uma porta de mão dupla, né? Odete também está dando um alô aqui para nós. A Ana Souza, boa noite, meninos. Boa noite, Ana. O Osmar de Carvalho assistindo, um abraço para ele. Cauê Machado também. E a gente fez umas tomadas muito interessantes aqui com o Zé. Valeu, Júlio. Salve também para você aí. Vocês vão gostar dos temas que nós abordamos, que logo vai estar no ar aqui. O primeiro tema que nós fizemos hoje foi qual, Zé? A importância das palavras de poder na magia. Muito interessante. O Zé abriu um leque de opções aqui e de histórico muito interessante. Depois nós falamos sobre a Olga também. Um grande abraço à Olga. Senhores dos Sonhos. Leila Martins. Belo Horizonte. Beijo para você e tal, Leila. Longe, hein? Belo Horizonte, mas estamos perto aqui. A Mônica Pereira. Saudações, mestre José Alves. Saudações. O Rômulo César também está assistindo. Um grande abraço para ele. Está dando uma cena aí. E, bom, eu perguntei o que para você que eu já esqueci. O outro programa foi Senhores dos Sonhos, os sonhos lúcidos na magia. Olha, esse é outro tema também que deu para a gente movimentar o tema do astral, o que é o astral, os seus moradores, aquela história toda que a gente vai falar a respeito dos sonhos também. Aqui o Guilherme fala, boa noite, grandes magos, abraço, Zé. O mago aqui é só o Zé, eu sou só um curioso aprendendo com ele aqui. E o Carlos Covella também diz, obrigado, admiro seu trabalho como músico e divulgando o ocultismo e sabedoria antiga. Abraços. Obrigado, viu, Carlos? Eu sei que com qualidade e com sabedoria, não é qualquer um que vai abrir essas portas, mas a gente está bem ladeado aqui com o Zé Alves e com certeza ele representa muito bem esse lado aí. A Silvia Ana Costa também está vindo com a gente, Mônica Pereira, uma boa noite também para você. Franci Ribeiro também está assistindo a gente, o Júlio Teixeira, a queda deve ser abordada no futuro. Com certeza. A queda dos anjos, acho que ele se refere, né? Sim. O que é interessante, que eu gostaria de salientar, abrindo aqui o nosso debate, é que os seres ocultos e sobrenaturais, vistos do ponto de vista da percepção ordinária, é uma mera ficção humana que serve para o nosso entretenimento. Né? Agora, quando você enfoca a coisa do ponto de vista mítico e tradicional, nós vamos encará-los como as matrizes da própria realidade. Aquilo que há de mais profundo na própria estrutura da nossa mente e percepção e que está no fundamento da própria realidade. Né? Se você consegue focar, se você consegue alterar sua consciência e perceber a movimentação desses entes secretos e tal, você acaba ampliando a capacidade do horizonte da tua percepção. Você é capaz de abarcar estruturas de dimensões e realidades além das usuais, ou além dessa única usual, né? Porque aqui nesse padrão onde nós estamos vivendo, você está sob o domínio tridimensional, né? E o que eu estou propondo aqui é nós nos movimentarmos e percebermos para além da janela da quarta dimensão, observando a presença desses seres, desses duplos e tal, desde épocas muito remotas e até hoje, em todas as civilizações, culturas, folclores, tradições e mitologias. A Franci Rabelo está dando boa noite. Franci, para você também, querida. A gente nem sempre vai conseguir dar um alô para todo mundo, porque tem horas que, quando a gente finaliza a live, a gente viu que muitas conversas não entraram aqui para a gente na hora, né? Vem só depois, eu também não entendo por quê. Sim.
O Júlio Teixeira está chegando também. Cauê Machado, Niterói, Rio de Janeiro. Um abração para vocês aí do Rio de Janeiro, Cauê. Legal. Valeu. Ervin Domagala está assistindo. Laura Fontinelli também, grande abraço para vocês. A Silva N. Costa diz que sempre na torcida pelo seu sucesso em divulgar a sabedoria iniciática. Pax. É isso aí, minha querida. Valeu por vocês também estarem com a gente. Muito obrigado, viu? Michel Antonioli também está assistindo. Um grande abraço para vocês. A gente estava discutindo aqui, antes da gente começar também, a respeito da curiosidade desses seres no folclore brasileiro, né? A gente vê bastante seres assim. E, inclusive, no mundo inteiro tem esses seres, né, no folclore, né? Sim, e da importância que eles têm, por que eles existem, por que foi criado esses seres assim? Porque, por exemplo, você pega, vamos pegar um indivíduo que mora na zona rural. Um caipira é uma conotação pejorativa. Um habitante do campo e tal. Fortaleza, Franci, valeu. As percepções deles são diferentes. Eles conseguem, eles detêm um tipo de linguagem mítica onde eles descrevem nuances e detalhes de percepção que, quando o sujeito vem para a cidade, ele é ridicularizado, lógico, né? Mas assim, é interessante você entrar no que eu chamo de comprimento de onda, né? Entrar no comprimento de onda deles, entender a veracidade da forma de percepção deles, tá? Que tem analogias com as estruturas de pensamento das sociedades primitivas, das sociedades mais arcaicas e tal, né? Lucilena, um abração para você também de Minas Gerais aí, valeu pela sintonia. Então, a presença desses seres, através dos mitos, do folclore, marca esse tangenciamento, esse acompanhamento, essa presença do outro, né? O que se confunde com o próprio mistério da sombra, daquilo que está do outro lado dos nossos sentidos, né? Que está do lado dos nossos sentidos e cujos tangenciamentos são terrivelmente reais. Tem experiências aí que eu tenho recolhido de coisas que marcaram profundamente a existência de pessoas, né? Aparecimentos, desaparecimentos, aonde a questão da história no nível mais assim folclórico, no sentido de ficção, é uma espécie de véu. Véu pela incapacidade da mente de abarcar uma coisa que está nos níveis mais abissais da mente, entendeu? Que se move por dimensões e corredores da consciência, né? Que não são apreensíveis no nosso mundo cotidiano. Né? Ou seja, como é que a gente pode distinguir o que pode ser criação mental com o que realmente é sobrenatural? Porque isso às vezes é muito parecido, né? Ainda mais quando as pessoas ficam com esse discurso de que ele é esquizofrênico, ela é esquizofrênica, fica ouvindo coisas e tal. Às vezes pode ter acontecido uma dissociação. Por exemplo, quando a dissociação ela acontece, mas não há o complemento da reconstrução, você cai num estado de demência. E você vê coisas aleatórias, confunde realidade com imaginação, né? Imagens que são criadas pela mente, mas com coisas também que tem a ver também. E aí não tem como você provar nada, cara. Você é maluco, você é taxado como maluco, né? Agora, quando você tem o domínio, assim, você está tranquilo nas suas capacidades mentais e você consegue, de alguma maneira, descrever uma coisa que não é catalogada pelas formas de percepção usual, aí a coisa muda. Isso aí vai desde aparecimento de OVNIs, abduções e tal, até outros tipos de experiências, né, com coisas do tipo lobisomem, né, isso que é legal você comentar também. Ou mesmo vampiros, tal. Porque são seres sobrenaturais, seres ocultos, né? A realidade desses seres existiram também sereias, sim. Existiram vampiros, até onde vai essa história? Existem práticas assim mágicas chamadas de licantropia, tem a ver com a transformação do lobo. É que na magia a licantropia ela é aplicada para transmutações estereomórficas, tá? Isso não é uma coisa assim tão gratuita, tá? Mas quando acontece isso, o feiticeiro ele consegue assumir formas bestiais, ele muda. Inclusive a forma física. Por quê? Porque ele consegue exteriorizar o duplo dele e alterar essa forma, e materializar ela. Então ali, naquele momento, em determinados momentos, aquilo está acontecendo. E aí, depois,
quando esse tipo de coisa acontece, o sono dos sentidos ele retorna. E as pessoas voltam aos seus afazeres habituais e tal. E aquilo é ignorado como se nada tivesse acontecido. Jorge Torres, boa noite, José. Aqui é o Jorge Torres do Rio de Janeiro. Ô, Jorge, um grande abraço, hein? É isso aí, Eu Ale. mandei O link para ele, né? Pra ele. Nós estamos sempre juntos aí, eu e o Jorge, conversando Conectados, então? noite adentro, falando de coisas estranhas, coisas secretas, coisas Legal. profundas, né? O pessoal sempre conectado. Muito bacana isso aí. A Humberta Fortunato Gomes também deu uma boa noite, Fred Zé. Obrigado, viu, minha querida? Ela também está sempre por aqui. Valeu. E o Anderson Santos fala, boa noite. Poucas pessoas falam sobre o demiurgo. Pode falar algo sobre o assunto? Valeu, Priscila aqui, está assistindo também. É uma boa pergunta, é uma excelente pergunta, tá? É uma excelente pergunta. É um conceito que vem. É um conceito, o demiurgo é uma palavra que significa artesão. Valeu, grande abraço para você também, Jorge. É um termo grego, significa artesão, aquele que modela a matéria. Agora, os gnósticos, eles dão, o sentido que eles dão para o demiurgo é de um ser que aprisiona a humanidade. A humanidade na prisão da matéria, na prisão das três dimensões, se for usar um termo mais moderno, na roda do Sansara, se quiser usar um termo oriental, né? Eles dão um nome para esse demiurgo de Yaldabaoth. Yaldabaoth. E o Yaldabaoth, ele é acompanhado por uns seres chamados arcontes. Os arcontes. Arcontes, exato. Esses arcontes descem e vão criando as engrenagens pela qual a humanidade é mantida num estado de aprisionamento. Inclusive, isso que você falou, não perde o fio da meada, mas quem quiser depois acompanhar o Alabê de Jerusalém, é um trabalho maravilhoso, incrível, e eles contam através tem essa linguagem também, a respeito dos, como é que você falou? Dos arcontes. Dos arcontes, exatamente contando. Mas é linda, a obra é maravilhosa, não tem igual. Para mim, é uma obra-prima assim, que foi feita aqui, como poucas. Sim, Ela está aí Veloso, inclusive. Inclusive, assim, antes que eu esqueça, tem em português, já tem traduzido pela editora Madras, aqueles textos de Nag Hammadi, tá? que trazem textos apócrifos. Dentre eles tem um texto chamado Hipóstase dos Arcontes. Hipóstase, esse texto, Hipóstase dos Arcontes, eles falam da presença de seres alienígenas entre os humanos. Eles falam isso. Isso que é interessante. Está lá registrado e tal, né? Assim, com toda a clareza, não é nada assim metafórico, né? Tá bem clara a questão. Valeu, Gleiton. Agora, do ponto de vista... Hilton Regis, que bom pessoal, falando de oculto, é isso aí. Do ponto de vista da magia... Ivan Rodrigues, um abração também, Ivan, valeu. Valeu. Do ponto de vista da magia, o conceito do demiurgo é uma coisa um tanto complexa, tá? Por quê? Porque ele tem a ver com o próprio mistério de criação, de geração do universo. O ato de criação do universo pela própria palavra mágica, que até nós discutimos no outro programa, tá? Então, os processos, porque assim, para os gnósticos, só para deixar a coisa mais clara, o mundo da matéria eles consideram o mundo do mal, tá? Que os humanos que estariam encarnados estariam presos nessa prisão aí tal demiúrgica e por processos, né, de caráter gnóstico, essas almas, esses espíritos possam se emancipar, possam se libertar e tal. Isso é uma ideia básica, ainda que não seja a totalidade da coisa, mas é uma ideia quase que corrente dentro do gnosticismo, tá? Agora, dentro do âmbito da magia, assim, fazendo um paralelo com as escalas de hierarquia, de graus mágicos das sociedades ocidentais, sociedades secretas ocidentais, mais recentes, desde da Golden Dawn, por exemplo, porque assim, a Golden Dawn ela usava, e o que é remanescente dela também usa, é uma escala hierárquica baseada na árvore da vida da Cabala, tá? Então ali cada Séfira é um estágio de ultrapassagem de desenvolvimento do magista para se tornar um magus, tá? Essa escala também foi adotada por sociedades como a Ordem do Templo Oriente e pela Astrum Argentum também. A sociedade secreta Astrum Argentum fundada por Crowley, e a Otto ele
ele modificou e remodelou de acordo com a doutrina telêmica dele. Olha, Maria Cristina Julião, boa noite, queridos irmãos. Você também, boa noite, Maria. Então, assim, lá nos estágios superiores, quando o adepto ele atingiu o grau do Magister Templi, por exemplo, o Magister Templi é o magista, né? O mago aprendiz, né? O adepto, que conhece o funcionamento da engrenagem do universo. Tá? Aí ele precisa passar o abismo para se tornar um magus. Né? Quando ele passa o abismo é um termo cabalístico, né? Que também pode ser usado fora da cabala, mas como a cabala é uma fonte mais clara para a explicação, é a falsa séfira chamada Da'at, que é uma séfira que significa conhecimento também, e abismo, é um abismo entre o ser e o não ser. Essa passagem todo aspirante a mago ele tem que passar para conseguir atingir o grau do magus, tá? Então isso acontece de duas maneiras, ou pela via da mão direita ou pela via da mão esquerda. Então quando ele faz isso, quando ele consegue esse sacramento supremo aí, ele desperta. Ele está acima das dualidades, ele descobre quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, e o nome secreto do daimon dele, do anjo demônio dele. Então, quando acontece isso, ele recebe uma chamada maldição do grau do magus. Tá? E o que seria essa maldição? Na verdade, é uma bênção interna, mas que tem também essa estrutura externa de maldição. Por quê? Porque é dito que a verdade do mago é uma ilusão para o mundo. É uma ilusão para o mundo. Mas quando ele atinge o grau, ele é obrigado a segurar o peso disso aí, e ele é obrigado também a golpear a terra com a verdade dele, em detrimento de todos e dentre todos os outros que porventura tenham alcançado esse estado. Então aí que entra a questão principal desse mistério do demiurgo, porque assim, todo mago, de alguma maneira, é um demiurgo também. Ele é um demiurgo também. Ele não tem como escapar desse paradoxo, desse paroxismo. Tá legal. O Ivan Rodrigues, boa noite, querido. Boa noite, Fred, meu querido. Boa noite para você também, Ivan. Valeu por estar aqui com a gente. Um grande exemplo de ser oculto e sobrenatural. O Jorge Torres vem falando saudações, Fred José Alves. Aqui é o Jorge Torres do Rio de Janeiro. Legal. Grande abraço para você também. Aqui, voltando, aqui tem uma pergunta aqui um pouco grande, mas acho que é interessante porque cabe dentro do tema nosso. José Antônio Silva fala assim: José, boa noite. Gostaria de saber sobre uma certa energia que sentimos com determinadas pessoas, que é incrível, boa que determinadas pessoas que é incrível, boa que passam uma sensação que nos faz ficar em estado de conforto, e boa e nos arrepiamos, e mesmo que a pessoa não está mais perto, só de lembrar da pessoa ou trocar algum objeto que ela tocou, a sensação continua, ou volta a você dizer algo a respeito sobre isso. É raro acontecer? Você pode dizer sobre isso? Posso falar, porque assim, a ideia toda é a seguinte: dentro do campo do ocultismo, existe o conceito de magnetismo no ocultismo, que não é o mesmo da física clássica, tá? No ocultismo, o magnetismo ele é uma espécie de eletricidade conhecida como quintessência, que cria e provoca polaridade com as outras pessoas. Tá? Então, existem seres entre os humanos que têm uma acumulação de magnetismo bastante intenso, capaz de provocar um dinamismo. Essas pessoas, geralmente, elas são carismáticas, elas são líderes natas, e elas são capazes de atrair e arrastar atenções. E, geralmente, ele pode provocar, dependendo do tipo de pessoa, ele pode provocar um extravasamento de energia capaz de provocar esse bem-estar. O inverso também existe, tá? De mal-estar, né? Também tem. Mas nesse caso aí que você está falando, acontece isso também. Isso aí é devido a essa acumulação de dinamismo, né, de magnetismo, né, que a pessoa ela não se contendo, ela é capaz de extravasar. Como ela tem energia em abundância, ela não se preocupa em doar.
tal e tal. Então acontece esse, como é que é, esse interrelacionamento. E a troca também acontece ao contrário, né? Pode ser um vampiro de energia. Pode acontecer também, exato. Se E você vai para o lugar, você volta sem nenhuma energia para casa. Exato, Né? aí ele pode, como é que é? Se ele for isso aí, ele vai sair bem e as pessoas ali que estão nas imediações vão ficar drenadas, esgotadas. Eu já passei por isso várias vezes. A gente vai fazer um evento e quando volta o dia seguinte a gente está totalmente desenergizado. Também tem outro caso também, onde o indivíduo, dado a gama de poder, como é que é? Eu vou falar até antinatural, né? Ele distorce o espaço-tempo, o contínuo espaço-tempo e tal, e provoca algum tipo de estranhamento ou mal-estar também. Pode acontecer isso. Acontece isso também, né? Pode acontecer isso. Aí até ele aprender a criar véus e não deixar isso aí extravasar. Tá, a gente tem bastante coisa. Deixar as pessoas perceberem. Não sei se a gente vai conseguir falar com todo Entender mundo. todos, né? Mas assim, o Júlio Teixeira diz assim: sendo o universo um pensamento de Deus, a humanidade não é uma tentativa de colher experiência no micro, no indivíduo? Uma pergunta, Júlio. É legal isso aí. Sim. Né? Mas aí você tem que entender uma coisa. O ponto que está em toda parte, cuja circunferência não tá em parte alguma. O todo no um e o no todo. Já que você está usando essa categoria metafísica de Deus, né, e os homens sendo pensamentos de Deus, aquele que desperta e tem a condição de deixar de ser um mero pensamento, ele se torna Deus. Deus pensando o universo. Entendeu? Esse seria o ato supremo do despertar. A gente tocou nesse assunto nos programas que fizemos hoje. Tocamos. Você depois se conecta que você vai encontrar essas informações muito detalhadas lá. Sim. O Luke Hoff, ou a Luke Hoff, não sei, não dá para chegar aqui se é homem ou mulher, mas diz que, Zé, o véu que separa a nossa realidade de outras realidades diminui de tempos em tempos ou depende mais de treinamento dos sentidos e estudos? Depende mais do estudos, dos sentidos em relação à capacitação de você acumular o poder de rompê-lo. Porque assim, de uma maneira ou de outra ele continua. Ele vai continuar. Assim, pode haver de uma época para outra alguma mudança, dependendo da elevação da civilização, do grau de consciência ali. Porque assim, houve períodos aí em que por exemplo, a proximidade com poderes magnificentes e fantásticos era muito maior. Né? Agora, no estágio atual, houve uma sobreposição excessiva de estruturas da razão. E o homem perdeu a conexão com o universo, né? Na verdade, perdeu a conexão com muito, até com ele mesmo, né? Perdeu. Então, atualidade. Tem isso também. O único sofrimento do ser humano é perder a conexão com a internet. O resto não tem problema nenhum. Com o outro é supérfluo. O enfraquecimento da consciência do sangue, ele acarreta a queda das civilizações. Então, as civilizações elas caem no materialismo e a tradição vai se perdendo e chega nesse, né? A gente tem indivíduos, né? Uma coisa nunca se perde totalmente, absolutamente. A gente sempre pergunta isso aqui juntos, né, Zé? Para onde estamos caminhando, mas né? A gente atravessa isso, né? O Jairo Periafricani é um grande artista que está junto com a gente assinando, dando um oi. Legal. Valeu, Jairo. Grande artista esse. Legal, artista. O que o Guilherme diz. E como é possível atravessar DAT somente com rituais de alta magia ou também é possível sozinho, com rituais de ayahuasca, por exemplo, ou experiências de quase morte? Bom, aí tudo bem, mas assim, a experiência com a ayahuasca, ela não é uma mera experiência que o sujeito tomou o alucinógeno e ficou ali numa miração aleatória. Tem que ter um processo xamânico de entronamento do poder, tá? Esse processo xamânico de entronamento do poder, ele compreende um processo de inversão de todos os valores, de contraordenação, através do autossacrifício do adepto, desse xamã, que está se posicionando para isso. Aí sim, aí ele consegue atravessar. Porque aí, veja bem, no processo aí cabalístico, a coisa toda, ela é gradual. Então, é um processo ali gradual. Tal. Agora, aquele que tem as marcas xamânicas da feitiçaria, ele pode encarar a experiência pela via do relâmpago. Só que isso é muito perigoso.
Só quem tem as marcas de feiticeiro consegue sobreviver mesmo à experiência. Por quê? Porque ela é terrificante, ela derruba, ela destrói brutalmente a couraça da ilusão mental e do próprio sistema nervoso, trazendo a emergência dos atavismos. Esses atavismos, eles vêm de instâncias que são de antes da criação, são caos puro. Então, para você, quando você libera isso, você tem que ter o poder de incorporar e transfigurar o seu corpo com essas potências, tá? Se você não faz isso, você é destruído. Olha só, é aniquilado. Fábio Minati está cenando, valeu Fábio, valeu Fátima Alcimide, valeu minha querida Andréia Chamoria diz boa noite, valeu Andréia. Anderson Santos, agradeço meu irmão, muito bom o seu ponto de vista e explicação. Valeu Anderson. Obrigado. A Cláudia Guimarães Nascimento também está dando um alô, valeu querida. Mônica Pereira também, Chayenne Cadete também, valeu para vocês, um abraço também. Andréia está dizendo, Zé, aprendendo muito com você. Valeu minha querida. E o Covello diz assim, Zé, você ministra curso sobre Cabala? Sobre Cabala? Eu posso fazer futuramente, no momento eu não coloquei nenhum à disposição, mas se tiver aí um interesse, eu faço. Tenho um conhecimento interessante sobre o assunto. O meu viés vai assim, o meu viés da Cabala é operativo, tá? É assim, é um feiticeiro praticando a Cabala. É mais ou menos isso. Olha que interessante, entendeu? hein? Então tem uma pegada bem prática, bem interessante. Aí a Francis Rabelo, vamos ver se o pessoal, a gente consegue fazer as perguntas de acordo com o tema, que são seres ocultos e sobrenaturais, né? Sim. Porque às vezes a gente põe o tema aqui e as perguntas vão para outro caminho, né? Não, sim. A Francis Rabelo pergunta, qual a melhor forma de melhorar a energia? É porque assim, nas esferas da Cabala você vai encontrar esses seres também. Você vai se deparar com eles também. É interessante, porque isso aí está em tudo, se você for perceber na humanidade. Toda a nossa linguagem mítica tem. Você vai perceber, você vai nos mitos orientais, ocidentais. Né? Maria Selma está dando um alô, valeu querida Maria Selma, também está dando boa noite. Fábio Minati, valeu. Boa noite. Luiz Augusto Oliveira, valeu para você também assistindo a gente aqui. Aí a Humberta pergunta, como saber ou identificar essa marca de feiticeiro? Como saber? Ou identificar a marca de feiticeiro. Essa marca ela está invisível na carne e no corpo, no duplo, né? Então, assim, a primeiro sinal de você identificar ela é pelos próprios atos, pelas próprias atitudes. Entendeu? Assim, o feiticeiro nato, ele tem uma... Por exemplo, ele não vai se intimidar diante da morte. Ele vai ter sempre um ímpeto de autodomínio de si e uma propensão para a dominação de dimensões secretas, de seres aí ocultos e do próprio mundo. Essa é uma marca assim, presente na vida dele. Presente, porque assim, ele não é lógico que ele não vai saber tudo aí, principalmente do ponto de vista intelectual. Mas ele vai acumulando informações. Por exemplo, as marcas do feiticeiro, elas estão escondidas no mundo também. E ele vai saber enxergar elas, quando elas começarem a dialogar com ele. Quando os seus próprios familiares, fala familiar, é um termo mágico para uma espécie de guia espiritual. Tá? Quando eles começam a conversar e trazer informações, esse é o plano mais evidente das tuas marcas se apresentando para você. Legal. Agora, se alguém dizer para você, não, mas você não tem marca nem nada, e você tiver uma força violenta e falar assim, não, eu tenho, só que eu não descobri. Você pode conseguir, você pode até conceber elas. Agora precisa ter uma força de vontade muito forte. Forte mesmo, assim, tipo, com todos os átomos do teu ser voltados para esse foco. Legal. Né? Ô Sérgio, você tá por aqui, rapaz? Sérgio Ricardo Carreira é um grande amigo aqui também, um grande dentista aí que tá deixando o pessoal com a boca aberta. Camisa bonita, esse aqui é um ponche. Mas é legal pela observação. O Paulo Floresta diz, boa noite, tema muito bom da Love. Ou, na verdade, saiu Love, mas é live. A Aparecida está vendo aqui também, assistindo. Valeu, Aparecida. Aí temos uma pergunta aqui um pouco mais para cima. Ou melhor, uma colocação do Anderson dizendo assim, a voz secreta indefinível é a voz da nossa consciência interna. Na minha visão, falta a vigilância de sentidos, sentimentos e emoções.
Desculpa que eu perdi o comecinho. Né? A voz secreta A voz indefinível. Ah, sim. É a voz da nossa consciência interna. Na minha visão, falta vigilância dos sentidos, sentimentos e emoções. É, bem colocado, pode ser. Porque você tem que intensificar o foco da atenção para poder chegar ao mistério do silêncio dentro de você, da onde emana as intuições mais profundas e poderosas, que te dão as verdadeiras respostas espirituais. Né? Porque as coisas que estão registradas em livros são bacanas, mas já é uma coisa pronta. E aí você pode pegar a ilusão de saber que sabe e não sabe nada, porque você está só macaqueando, só imitando palavra morta, que não te pertence. Valeu, Sérgio, obrigado, cara. Então você tem que percorrer o caminho por você mesmo, se esfolar toda, descobrir por si mesmo, né? Uhum. A gente tem mais uma colocação aqui do José Antônio antes. Zé e Fred, nasci numa região da Paraíba que meus parentes tiveram muito contato com fenômenos que, segundo eles, eram viagens de outro mundo, como luzes. Interessante. É legal, viu? O José Antônio, eu acho que o José Antônio deve estar atuando na parte de... não é psicografia, como é que é? Ô Zé, qual que é a tua área aí? Você deve ser amigo do Carlos Torres, se não me engano, né? Ou seja, é outro José Antônio. É que tem 2 José Antônio que eu conheço lá no Face. Vamos ver o que você faz aí pra gente poder te colocar aqui também na referência, né? Legal. O Jorge Torres... O exemplo dele é interessante. Nos rincões Existe muito mesmo. de sertões e tal, tem muito isso, né? Coisa que vai muito além de fogo fato, né? Sim, sim. O Jorge Torres diz, o que você pode dizer sobre o Deus oculto e sua atuação junto com a perenização do duplo? Legal, porque ele tem a ver com os seres ocultos sobrenaturais. Aliás, ele é o mais oculto de todos, né? O nome Deus oculto é isso aí. É o Deus sem face. Ele está presente no sabá das feiticeiras, no sabá da bruxaria, como o Deus sem face. Ele é o Deus oculto lá nos mistérios do Antigo Egito. Aí que tá, assim, na questão para perenização do seu próprio duplo é o seguinte. Você tem o Deus oculto como uma espécie de eixo dentro do próprio mistério, né, a qual você está se submetendo como treinamento. E a assunção, assim, a magia de transfiguração, que também é conhecida como assunção, pela evocação desse Senhor do Silêncio, desse não nascido, né, você consegue a emergência do seu próprio duplo na sua carne, tá? Então, assim, em termos egípcios, você está atuando, há uma atuação, e isso é assim, eu estou falando isso aqui, mas existe toda uma linguagem mágica que eu vou passar nos vídeos que eu estou preparando, tá? Não vai ficar a coisa só na teoria. Então, assim, você tem a postura de Haurkuit, que é o Senhor da Guerra. É o Horus, na forma vermelha, como gêmeo de Sete, que é o Senhor da Guerra, que abre o caminho. Ele abate os obstáculos externos e internos para o magista. E ele, mediante essa postura, esse antra, com o corpo e tal, e com as fórmulas de poder mágicas, você pode usar inclusive o ritual do não nascido, tá? Para isso, você consegue a entronação do teu ente secreto. Teu ente secreto em última instância, você vai fazendo assunções de todos os tipos de divindades ou demônios e tal, mas o importante ali, o final da consagração final, é a assunção desse ente secreto que você não conhece o nome, mas vai descobrir à medida que você conseguir a entronação pelo ritual. Então é esse o sentido da coisa. A relação com esse Deus oculto permite esse mistério, permite a encarnação desse mistério. Olha só, a Silvia fez uma pergunta interessante também aqui, dizendo assim, é fato que tivemos seres ocultos que trabalharam em prol do Brasil ao longo de sua história. E hoje, temos o ocultismo trabalhando a favor da nossa pátria? Esses seres estão na face da Terra? Boa pergunta, Silvia. Isso tem, não só em relação ao Brasil. Valeu, Sergião. Sensacional. Isso valeu, tem obrigado. em relação ao mundo de um modo geral. Agora, por que as coisas estão dando errado, entre aspas, não quer dizer que haja uma ausência. Você tem, assim, você tem uma polaridade, tem uma oscilação de pêndulo, tá? Assim, isso não quer dizer que haja uma ausência, pelo contrário. Eles atuam na entropia. A entropia
é uma palavra tirada aqui, que eu estou tirando da física, que é a tendência, é o nível de desordem que se apresenta em um dado sistema, qualquer sistema. Então, por exemplo, a matéria se desmantela e volta a ser energia. Tá? Esse é o processo da entropia. Há uma entropia, por exemplo, de ordem social no Brasil, onde tudo está se espatifando e ao mesmo tempo se transformando e tudo mais. Há ação, sim, de seres ocultos. Né? Tanto no sentido de acentuar a entropia, porque a forma de você acentuar a entropia é uma forma de acelerar o mal para se chegar mais rápido à Era de Ouro também. É uma outra forma de ação. Legal. Tá? Bom, a gente tá aqui com a Nanda Meirelles, mas olha só, querida, beijão pra você, Nanda. Já esteve aqui com a gente também falando sobre alguns temas que é muito legal. Mesa radiônica, inclusive. Sim. O Edson Boaventura, valeu, Edson. Ô, Edson, acabei de ganhar uma revista tua, cara. Deixei uma revista aqui pra ele, Edson. Pois é, meu. Olha que legal. Legal saber que você está publicando, eu gosto do tema. Ele adorou os seus temas. Eu peguei aqui a revista que tem o David Vincent. O Edson esteve aqui com a gente também falando sobre ufologia, ele magistralmente colocou aqui as histórias, né? Muito trouxe bom. as revistas, a gente também já divulgou, a gente já distribuiu também. Material muito legal. O material do Edson é de primeira linha. É conteúdo de nível, né? É conteúdo de nível. Edson Correia diz, dentro do tema, eu gostaria de saber sobre o povo da sombra, que no caso são sombras que formato de pessoas que muitas pessoas relatam já visto. O que seria isso? Então, isso aí é um enigma, é um dos maiores enigmas aí dentro da... Valeu, Nanda. Beijão pra você também, querida. Dentro da própria ufologia, quer ver? Assim, quem tiver aí curiosidade e tal, tem o livro Os Vingativos Jin, da editora Madras, que ele não é só sobre esse assunto, mas ele tem um capítulo lá só sobre o povo das sombras, tá? É um enigma interessante que tem a ver, é que assim, a gente já tem que estender muito a conversa aqui, tá? Mas, assim, eu faço um link com a equação do Nikolai Gardashov, aquele ufólogo, quer dizer, o cientista russo, lá da época soviética. Ele fez essa teoria em 1962. Depois, ela foi sendo aperfeiçoada também. Então, é onde ele estabelece uma escala de hierarquia, de evolução nas civilizações. Ele fala que no primeiro nível está aquela civilização que dominou a energia do planeta. Num segundo nível, aquela que dominou a energia do Sol e do Sistema Solar. Num terceiro nível, aqueles que dominaram a energia de uma galáxia inteira. Num quarto nível, aqueles que dominaram um conjunto coletivo de galáxias. Né? Num quinto nível, aqueles que dominaram o mistério. Então, assim, o Gardashov ele fala que seres que já chegaram, por exemplo, num nível de um domínio de uma energia de uma galáxia, eles necessariamente já alcançaram o domínio do espaço e do tempo e a vitória sobre a morte. São eternos. Se eles dominam o tempo, espaço, matéria e são imortais, ou seja, eles são o quê? Para a humanidade são deuses, né? Então, esses seres das sombras, eu vejo eles nesse nível aí. Porque, pelo que eu andei vendo, não houve assim, não houve nenhum acidente terrível com ninguém. Eles causam medo, tá? Mas não chegaram a sequestrar ninguém, nem nada e tal. Abrem portais, atravessam portais. Né? Nesse livro aí que eu citei, eles descrevem um caso de um funcionário da IBM lá nos Estados Unidos, né? Ele trabalhava em Nova York, mas ele ia para uma outra cidadezinha, ia de carro. Aí ele está lá na estrada e o carro para, né? Ele desce do carro, olha para cima, só que em vez dele ver um disco voador, ele viu um buraco no espaço. Nossa. E 4 vultos escuros olhando, como se estivesse olhando para baixo de um buraco. Entendeu? O cara quase enlouqueceu. Você enlouquece, a sua mente enlouquece quando vê um negócio desse. Depois tem outros casos deles se apresentando em determinadas casas. Assim, eles são bem escuros. Então a escuridão do quarto, dentro da escuridão de um quarto escuro, eles são mais escuros. Nossa, por isso que são senhores da sombra. Exatamente. Você já viu, não viu? Eu vi também e tal. Então, assim, é claro que aí, tudo bem, tem outros mistérios também, que aí já é outra coisa ligada com o culto das sombras, tá? Que tem a ver com mistérios, assim, de magia caótica, de magia sinistra, no sentido de estar lidando com energias não casuais.
né, com angulações assim que abrem portas para os poderes não casuais. É claro que isso também tem uma relação, mas aí não tem como abrir isso tão explicitamente. Ainda mais numa live também, o tempo é pequeno para isso, né? O Márcio... Precisaria de uma iniciação muito profunda para poder entender isso aí. O Márcio Domínios Dharma diz assim, Fred e Zé, os seres ocultos e sobrenaturais podem temer um simples humano, o qual detém um grande poder inconsciente, porém ainda é uma pessoa ainda não despertada? Olha, pode acontecer sim, pode acontecer. Valeu, Luna. Esses seres, eles podem vir de encontro a esse indivíduo justamente até provar, assim, a relação pode ser uma situação de choque que leve esse indivíduo a despertar de fato. Porque se ele está nessa condição, ele vai provocar situações no mundo que vão se voltar contra ele, ativando choques e descargas e tal, onde por fim ele vai acabar despertando, vai acabar triunfando. Olha que legal, a Luna diz assim, um dos melhores programas da internet, desde a época do professor Ademar Ramos. Obrigado, viu, Luna? Obrigado pelo carinho, valeu mesmo. O Daniel Paiva está acenando, o Jefferson também, valeu para vocês. Um aceno para vocês. A Luna, ela também diz, esse material deveria estar na TV aberta. Muito conhecimento que deveria ser passado. Mas qual que é o interesse que a TV aberta teria? A gente revelar coisas que as pessoas tentam sempre velar, né? E que batem de frente com elas, mas eu concordo com você. Eles não têm. Deveria ser do interesse popular, né? Eles promovem o contrário, eles promovem a cretinização, a imbecilização, a idiotização. É o que eles promovem. Eu acho que nunca o planeta teve tão idiotizado como agora, né? Em todos os sentidos, né? Pois é, assim, eu concordo com ela, mas não tem como, né? Assim, ainda bem que nós temos esses canais alternativos. Né? Pra gente poder estar contando com vocês. Nós fazemos os nossos programas. Né? Exatamente, vocês trocando essa bola legal com a gente aqui e a gente tentando levar um pouco de informações que vocês nos perguntam. O Luke Hoff diz, você já viu o trabalho de um físico francês, o Jean-Pierre Garnier Mallet, que fala sobre o duplo de uma maneira mais moderna? Se sim, qual a sua posição, a sua opinião? Não, ainda não vi não, mas fiquei curioso, vou ver. Depois eu dou um retorno. Legal. Edson Corrêa diz, eu também já vi os seres da sombra. Ele me viu e saiu correndo, eu segui e sumiu. Era 1h pouca da manhã. Eu cheguei a ver um daqueles que são capturados por câmeras... Câmera pública, né? Que uma sombra sai puxando o cara. Sai arrastando o cara. Caraca! É mesmo? Que coisa. Não me pareceu ser fajutagem, não. Assim, Hoje em dia tem muito truque de câmera feito por aí. Tem, mas ali, assim, uma coisa que eu percebi, sei lá, eu falei, isso aí pode acontecer assim. Eles podem se densificar, eles podem tocar. Você não tem como tocar eles. Quando você toca eles são etéricos, assim. Agora eles conseguem tocar, é muito interessante isso aí. Então, um abraço também aqui pro nosso querido... Pode ser uma coisa muito gelada, é uma coisa que geralmente transmite terror, né? O Flávio Gutoc, valeu, grande músico. Flávio, valeu, a gente tocou junto no Links. Beth Santana também, Rosângela Nemeth. Obrigado, viu, Rosângela? E a gente também tem mais uma pergunta aqui do Jorge. Quanto aos seres ocultos, o que você me diz sobre Dagon ou Ioannis? Acho que é assim que fala, né? Ah, tá. O Ioannis é o próprio Dagon, com outro nome, né? É outro nome. Dagon é um outro nome para Ioannis, né? Então, assim, é um deus antigo, cultuado por etnias, por tribos semitas e tal, né? Os cananeus e tudo mais. Esse deus, ele voltou a ter um destaque moderno pela literatura de Lovecraft, H.P. Lovecraft. Então Lovecraft coloca ele como uma espécie de emissário do Cthulhu, né? Que é um deus, na mitologia de Lovecraft é um dos antigos, que é o Senhor dos Sonhos. Né? Ele desperta a coisa pelos sonhos e tal. É muito interessante, eu acho interessante a ressurgência de adoração ou do culto desses deuses antigos aí. Tá. Sumerianos e tudo mais. Fred e Zé, assim como existem os seres ocultos, existem também os guardiões espirituais, mentores e aliados sobrenaturais de uma pessoa, ou tudo
o que existe é apenas ela mesma em forma do sagrado anjo guardião. Vamos lá. Assim, é legal pegar a coisa pela raiz. Eu gosto de pegar as estruturas, assim, essas estruturas modernas de magia, elas todas têm raiz na feitiçaria mais primitiva. Então eu vou lá e depois venho para o mais recente, tá? Então, assim, tem um conceito na bruxaria que é demônio familiar, que é uma palavra que vem de famuli. Famuli é o companheiro, é o guia, né? Então ele está numa escala tríplice, tá? Você tem um famuli, um familiar, que pode ser o espírito de um morto desencarnado, né? Ele pode ser humano, um espírito de um morto desencarnado. Você tem um familiar que pode ser, ele pode ser um elemental criado pela própria vontade e desejo do feiticeiro. Não é o elemental da natureza, não é isso, tá? É outro tipo. Ele que é gerado pela própria essência e vontade do feiticeiro. E um familiar em encarnação totêmica animal, tá? Estou colocando essas três escalas, mas assim, chega um ponto em que as três coisas são uma só. É uma só. Por quê? Porque esse humano, na verdade, ele é o próprio duplo do feiticeiro, na sua silhueta sombria do outro lado. Ele também ele é um ato de criação da vontade desse ente secreto do feiticeiro, e ele também se encarna em termos bestiais, estereomórficos, tá? Então, assim, a origem é essa, a origem mágica é essa, de tudo que vem depois se alinhando, se angulando, se mascarando, se apresentando e tal. E ali está o mistério, porque assim, a aproximação da besta, desse outro, ela provoca o deslumbramento e traz conhecimento. Então você começa temendo, é a primeira fase, temer o outro, esse outro, que é a própria matriz do feiticeiro. Depois a segunda fase é nutri-lo. Não, é senti-lo. E por fim, nutri-lo. No que você nutre ele, você é morto ritualisticamente e ressuscitado. Sendo que é ele que está se manifestando, que é você mesmo. Sua essência mais primigênia, entendeu? Valeu, Sil. Obrigado por estar assistindo a gente aí também. Beijão pra você. Aqui tem uma pergunta. Estou sendo rápido, porque é uns temas meio complexos, desculpam aí. Não, mas acho que porque aqui a live, né? Mas depois eu vou tratar disso aí tudo direitinho, em programas bem detalhados. A gente faz um programa. É legal porque a gente vai lapidando o que é de mais importante dos temas e a gente faz um inteiro com mais profundidade. Sim. A Ana também fala assim: uma vez minha gata expulsou uma sombra, ela estava toda arrepiada e ficou arredia o dia todo. Creio que seja uma sombra mais comum e não esses seres negros. Tem uma sugestão. Por favor, falem de animais sagrados do Egito. Amo gatos desde a minha infância. É uma boa ideia. Legal. A gente pode falar assim. É legal. Pegando o link do gato aí, segundo o Jean-Louis Bernard, um egiptólogo francês, ele demonstra ali que o gato foi criado geneticamente no Egito. Ele é fruto de um processo alquímico. Nossa! Assim, um aperfeiçoamento de várias raças selvagens de felinos, chegando nesse nível aí. Então é um ser muito especial, com capacidade de ver os planos espirituais, o gato. Agora, quando eles fizeram isso, eles fizeram a coisa numa via de mão dupla, né? Numa via química, e também eles puxaram os gatos são filhos de Bastet, da deusa Gata, que era a deusa cultuada na cidade de Bubastes, tá? Tinha outras também, mas essa era a principal. Então ele é um totem desse mistério encarnado, né? Depois eu vou tratar disso aí sim, essa questão E falar dos animais é interessante mesmo. A observação foi muito boa. Exato, porque das cabeças de animais, os deuses também, animais egípcios e tal, é que é um assunto que eu vou precisar de tempo, né? O que a gente não é bem o tema de hoje, mas qual é a relação entre ocultismo e karma? O que não desenvolvemos numa determinada existência pode ser algo a ser trabalhado numa próxima? Pergunta da Silvia Ann. Pode ser, sim. Agora, o karma é uma questão que, assim, karma é uma palavra que vem do sânscrito, é ação e reação. Ele é mais do que punição e castigo, também tem isso aí, né? Agora, o problema é que existem cultos que criaram toda
toda uma coisa em volta disso, toda uma adoração em volta disso, né? Então, assim, o karma, ele tem que ser ultrapassado, né? Cada um, o karma ele vai continuar existindo, porque é ele que gira o processo do mundo. Sempre vai ter gente escravizada no karma, senão não tem universo. Agora tem uns caras mais espertos que conseguem escapar dele. Assim, resumindo, basicamente é isso, tá? Assim, sem ficar aqui com mistificação. Né? A Rosângela diz assim: eu já vi um ser grande de asas olhando um ebó em uma esquina. Olhei para o outro lado e os cães também observavam. Legal, olha só a experiência dela. É interessante, porque muitas dessas sombras podem ser cascões de mortos e pode também ser alguma outra coisa. Pode ser uma entidade ali Pode, se né? apresentando. Tem pessoas que têm poder de vidência, desperta e conseguem ver. Aqui também a Humberta diz assim: uns 4 anos atrás eu tive um sonho lúcido, um desdobramento espontâneo e um ser ET tipo Grey, cabeça grande, olhos amendoados grandes, apareceu no meu quarto e falava comigo telepaticamente para eu não... Deixa eu ver. Que estava cortado, agora eu cliquei aqui. É grande aqui. Falava comigo telepaticamente para eu não ter medo e que ele não era tão feio assim. Depois veio uma nave numa velocidade absurda e sumiu. Era 3 da manhã, geralmente esses horários mesmo, né? Era 3 da manhã, fiquei bolada com isso. Será que eu que entrei na vibração desse ser ou eles me contataram para que eu até hoje não sei? Para o que hoje até hoje não sei. Pode ser as duas coisas. Não dá para saber essas coisas, né? Agora, uma coisa é um fato, eles fazem isso também, eles conseguem entrar em frequências assim de liminares, de experiências assim que eu chamo de espaços fronteiras, que são uma zona liminar onde você está se movendo nos confins como é que é? Dessa estrutura aqui, temporal comum, entendeu? Quando você acorda, geralmente, como a pessoa já é adestrada a ignorar isso, ela vai achar que foi sonho, tá? Porque a coisa meio que se mistura. Mas eles conseguem fazer isso, eles abduzem ou contatam pessoas por esses meios também. E você também pode ter, você mesma, ter entrado na frequência deles. Né? O que eles podem ter achado, eles podem ter ficado admirados, assim, porque o mais comum é eles virem. Né? Mas tem pessoas que conseguem. O Márcio também coloca: quando eu realizo o ritual menor no pentagrama, às vezes vejo sombras se movendo, super rápido, dentro do local. Se o ritual banir tudo... Bom, o fato de banir não quer dizer que ali na periferia você está criando você está assim, sacralizando ali o lugar e criando uma zona limítrofe. E eles podem ficar na periferia da coisa sem penetrar. Tem isso também. Tá? Agora, o ritual do banimento, aí que tá. Ele não é também só um tipo de uma faxina. Se você prestar atenção, você está fazendo um processo de assunção também, né? Com o seu eu superior e tal. E isso aí vai desencadeando processos, reverberações e tudo mais. É legal uma coisa aí. Você está despertando a tua capacidade de percepção. Você já consegue enxergar, né? Já consegue ver a movimentação. Isso é muito bom. Dentro do tema, Fred John, podem falar sobre Sorat. É assim que fala. Sorat ele é o demônio... O Ellison Corrêa. Valeu, Ellison, pela pergunta. Ele é o demônio do Sol. Valeu, Andrelino. O demônio planetário do Sol. Ele leva o nome 666. Né? Então é interessante, se você interagir com esse tipo de inteligência, você vai alcançar os mistérios ocultos do Sol. Valeu, gente. Você pode alcançar os mistérios ocultos do Sol e até transcender para o Sol negro. Se você for esperto, se você conseguir assim, assimilar direito essas assunções com esse demônio e tudo mais, você pode. Assim, é isso, não tem muito assim o que acrescentar. Aqui ela fala assim, a Mary Jinx. Mary Jinx, ela fala: Senhor José, Fred, boa noite. Boa noite, Mari. Sim. O que o senhor José poderia nos dizer sobre a grande conjunção do ano que vem? Receba meu abraço e gratidão por mais esse presente da live. Obrigado você por nos conectar aqui contigo, viu, Mari? Valeu. Tem alguma notícia sobre isso? Valeu, Humberta. Pouca coisa, assim, mas são sempre informações que a gente tem que olhar com determinado cuidado,
Porque, assim, tem coisas que são sérias, tem coisas que são coisas furadas, assim, que não... Não vou acrescentar nada. E assim, eu quero ver isso aí com mais calma, tá? Antes de dizer alguma coisa, antes né? de dar qualquer coisa. Ou seja, uma pergunta... Se é um alinhamento astrológico sério, beleza. Agora, se é alguma coisa, assim, inventada pela mídia, ou tipo essa coisa aí da data limite, sabe essas coisas que não vingou em nada? É que não é só perda de tempo, né? Exatamente, tem que ter cuidado com isso. A gente está chegando no finalzinho aqui, pessoal. A gente tem mais alguns minutos pela frente, mas eu queria ainda perguntar para o Zé, pessoalmente, a respeito da existência e por quê. Se realmente existiram lobisomens, se existiram realmente vampiros, a gente já falou no programa passado que sim, né? Mas lobisomem, sereia, existiu o saci, existiu esses seres que o folclore brasileiro ainda traz à tona, ou foi uma criação para vender livro, para vender... Não é criação. Por exemplo, o saci é uma espécie de elemental. Uma espécie de elemental da natureza. Ele pode ser visto, ele pode agir. Então, tranquilo. O Monteiro Lobato não se enganou quando criou o saci, a cuca? Não, eu mesmo, sabe o que eu cheguei a fazer? Uma coisa que está no livro do Monteiro Lobato, que era para capturar o saci. Ah, você fez? É. E aí, deu certo? Deu. Deu? Pior que deu, cara. Porra, mas como é que foi essa história? Quer dizer, eu peguei uma garrafa, uma rolha, fiz uma cruz, um pano vermelho entre a rolha e a garrafa, e uma peneira de palha. Esperei um roda-moinho acontecer, joguei a... É isso, assim, os desejos que eu fazia para a coisa que ficou dentro da garrafa dava certo. É aí que tá o negócio, é experimento. Você não viu um saci, você viu alguma coisa fechada ali? Não tinha ele naquela forma, essa forma aí, mas assim, uma sombra dentro da garrafa que eu via. Que interessante. Assim, uma sombra antropomórfica mesmo. Ah, é? Que coisa um ser negro ali e tal. Você pegou um gênio. Aí... Fez pedidos para você. Não, então assim, então é interessante assim, porque o lobisomem existe também. Aí você tem que entender a coisa. É isso também, olha lá, kkkk, José pegou o saci. Isso quando eu era garoto, assim. Você vê que eu já mexo com esse negócio faz tempo. Faz tempo, desde as outras encarnações você falou, né? Exato. Então, é claro que a minha vontade estava atuando ali também. E ela determinou a coisa e tal. Mas assim, o lobisomem, ele pode ser uma exteriorização do duplo. Ah, é? Uma materialização. Isso pode acontecer, porque assim, se o duplo materializa e se a carne também se espiritualiza, pode haver a transmutação. Existem casos de xamanismos extremos, que aliás essas experiências licantrópicas têm a ver com a emanação e corporificação de estados estereomórficos, bestiais. Nossa. Bestiais. Assim, então você, por exemplo, você vê na África, por exemplo, homens panteras, homens chacais, eles se transformam. Nossa. Há algumas fotos que alguns antropólogos conseguiram capturar. Tem também alguns testemunhos, são poucos, mas tem. E o lobisomem está dentro dessa categoria também. Ele tá dentro dessa categoria. E as sereias? Assim como o vampiro. A sereia, aí que tá, a sereia também, veja bem, isso também existe, mas assim, é complicado, porque assim, você não vai definir ela assim, como se fosse uma coisa, como o seu corpo e o meu aqui. Embora esse tipo de ser exista numa dada frequência, numa dada dimensão. Eu lembro que uma vez eu realizei um ritual e que tinha a ver com Dagon, que o cara até mencionou aí. E o que aconteceu? Fiz o ritual na praia. E aí, das ondas, foi havendo um borbulho, uma efervescência e um ser humanoide, mas todo formado de água. Ele se levantou das águas. E esse ser, ele era justamente igual um peixe. Meio homem, meio peixe. Com escama, com guelras e tal. Ficou um tempo e depois a água se liquefazeu. Caramba! Há um fenômeno parecido com aquilo, parecido com o fenômeno do ectoplasma, que se manifesta em determinadas sessões espíritas, né? Que é emanado pelo próprio médium e tal. Não que ali tinha isso, mas assim, a força que eu evoquei, ela veio se materializando para esse mundo e foi adotando essa forma, assumindo essa forma pelos turbilhões da água ali. Então isso acontece. Olha, deixa eu não perguntar assim para ele sobre isso, a gente não quer saber das histórias do Zé aí.
Exato. Então, assim, então eu Boitatá, você já viu algum boitatá? o Boitatá ainda não. Não, a cuca. Também, né? Só no sítio do Pica-Pau. Mas assim, mas eles são, né? Isso aí faz parte da nossa tradição. É, cultura folclórica. Folclórica e tal. Agora, o Saci é certeza que é um elemento. Olha que interessante, é um hein? tipo elemental. Eu conheço você há pouco, não tantos anos, mas há alguns anos já. Primeira vez que eu ouço você falar que você já capturou um saci, que legal. Quando era, Né? era garoto. Né? O Giovanni Cordeiro diz assim: Caro José, qual seria a sua concepção referente ao livre-arbítrio segundo o ensejo nesse tabuleiro chamado vida? Vivemos em um holograma? O que mais? Peraí. Gratidão por disponibilizarem vosso tempo em prol da humanidade, pois esses vídeos se perpetuarão nos acervos virtuais. Obrigado, viu, Giovanni? Eu também acredito que a gente está aqui para tentar desmistificar algumas coisas, para poder quebrar alguns padrões de entendimento, porque o Zé traz esse conhecimento da linha egípcia e já não é de hoje. É verdade. Mas, antes de mais nada, eu te recomendo a leitura de um livro do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que chama justamente o livre-arbítrio. Ele discorre só sobre esse assunto. E é um livro bem interessante. Mas assim, o livre-arbítrio é uma questão assim que você é pego... É bem estreita, não é bem estreita? Você é pego dentro de um paradoxo, tá? Porque assim, as coisas, os processos da natureza tais como se apresentam, elas não dão chance para os seres, né? Você está programado dentro de um esquema da natureza e não tem muito o que fazer seguindo aquilo ali. Então existem alguns indivíduos que não se conformam com isso e buscam vias assim de libertação, de escape. Isso é plenamente possível. Porém, você, para conquistar de fato um livre-arbítrio mesmo, a liberdade e tal, vai ter que potencializar uma magnitude de vontade suprema. Vai ter que se tornar aquilo que no Tantra nós chamamos de homem de vontade absoluta, né? Ou mulher de vontade absoluta. Um ser de vontade absoluta. Aí você consegue, como é que se diz, vencer as forças do revés. As forças que vão sempre tentar te cooptar e te escravizar, te dominar dentro de um processo, né? Ô Zé, vamos ver se você consegue responder de forma mais sucinta para dar tempo de falar com todo mundo antes que a gente encerre aqui. Sim. O Jorge Torres, ele fala: o que você entende, Zé, como seres vermelhos assemelhados à imagem de demônios? Seriam registros atávicos ou seres anteriores aos humanos? Podem ser, sim. Podem ser. Assim como os demônios também, dependendo eles são também hierarquias anteriores aos humanos também, né? Ou, assim, existem correntes que vão também achar que são criações nossas. E são projeções nossas que ganharam também uma vida real. Agora, isso é um enigma da magia, né? Quem veio primeiro? Quem nasceu primeiro? Ou a galinha, né? É fresquinho, vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É aquela história. Agora, quando você resolve isso aí, quando você descobre esse enigma, isso aí se resolve por si mesmo. Deixa de ter essa sensação de opressão, de limitação, né? Tá, a Rosângela pergunta: o Saci se formou de uma egrégora ou é um daimon? Então, ele pode, porque assim, pelo que eu andei percebendo, pelo que eu andei pesquisando de folclore brasileiro, ele vem dos indígenas, tá? Aí os africanos que vieram para cá, eles assimilaram aquilo e ele ganhou essa roupagem aí final. Tá. De alguma maneira ele foi moldado mesmo como uma egrégora, né? Olha aqui, o Márcio perguntando: é possível elementais, dragões, animais de poder estarem encarnados na forma humana? Algumas pessoas que tomam ayahuasca têm a admiração de que seu espírito é de uma forma não humana? Pode ser, sim. Pode ser. Aliás, assim, existem muitos seres que não são humanos vivendo entre a humanidade na forma humana. E ninguém percebe. Você já viu algum? Vários. É mesmo? Já falou com eles? Também.
Eu sou um bruxo, cara. Você tá perguntando coisas assim que pra mim são normais. É verdade. Tá? É verdade que Assim, o Zé não tem terror, né, Zé? assim, existem. Às vezes muitos de vocês são, e vocês nem sabem. E se vocês se submeterem a processos iniciáticos, podem descobrir coisas surpreendentes. Olha, tá contando do Zé aqui. A respeito de vocês mesmos. Entendeu? Existe sim. Existe porque assim, existe uma coisa, tem um determinado modelo interessante que eles chamam de... Mas a gente vai acelerar, já tem muita Vamos coisa. acelerar, chamam de Poço das Almas. Que assim, quando os casais estão transando, uma tromba fluídica se ergue até essa zona e um espírito é puxado. Se essa tromba pode atravessar essa zona para uma outra esfera de seres não humanos. E esses seres podem descer e encarnar. Uma criança mágica, quando a gente fala criança mágica, é um termo técnico na magia chamado de criança da lua. Então, assim, nós podemos invocar seres não humanos que encarnem corpos humanos. Demônios, deuses, podem ser encarnados. Eles podem ser gerados e encarnados em forma humana. Tá. Daniel. Do ponto de vista da magia, isso é plenamente viável. Daniel Grani. Boa noite, Fred José. Gosto muito. Você coloca as suas ideias uma vez em vídeos do conhecimento da humanidade. Um dos integrantes fala que viu uma máscara que fala de argila que falava. Máscara de argila que falava? Interessante, ele deve ter assentado algum poder ali. A argila por si só não vai fazer isso. Ela é um assentamento de um poder, tá? Um assentamento. Por exemplo, na tradição africana eles chamam de niganga. Os egípcios chamavam de urna. Tá? A urna ela serve para encarnar um second, um poder. Né? Você pode trazer um ser ali que deita oráculo tranquilamente. Isso é plenamente possível dentro da doutrina mágica. Tá. O que o Guilherme diz assim: um angolano me contou uma história em que um padre na cidade de Cabinda estava sendo procurado pela polícia. A polícia chegou na igreja, onde viram ele entrando em uma sala. Quando a polícia abriu a porta, tinha somente uma mulher velha lá e disse aos policiais que o padre não estava lá. Teria o padre se transformado na mulher? E como acontece essa troca de aparência? Seria física ou seria uma ilusão criada nos policiais? Então, boa pergunta sua, viu? Isso é possível, tá? É possível. Por exemplo, um feiticeiro que tem poder, um poder assim, hipnótico proeminente, ele é capaz de fazer isso aí. Ele é capaz de gerar ele é capaz de entrar na cabeça da pessoa e fazer a pessoa ver o que ele tá... o que ele quer ver. Projetando, né? Porque assim, embora os hipnotizadores, de um modo geral, aí, eles falem que esse tipo de coisa é impossível, na verdade eles não sabem nada sobre... Eles sabem muito pouco sobre o alcance que a coisa realmente tem. A coisa pode ir nesses níveis. Ela pode ir nesses níveis, né? Então ele pode, por exemplo, ter uma mestria numa forma de assunção e assumir a forma dessa velha e tal. Ele pode mexer com o sentimento da própria pessoa ali e arrancar uma imagem de uma avó, de uma mãe dele e tal, e apresentar isso. Isso é possível, não é papo furado. Você deve ter visto já também na internet aqueles seres que apareceram lá, acho que com Putin, né, numa reunião do governo, que tipo protegeu. Pareciam até seres extraterrestres. Parece, exato. Então, de repente vai saber se não é de verdade aqui. Porque assim, às vezes a coisa ali está meio acontecendo ali, e é aquilo que eu falei, assim, a atenção habitual não permite nem que você... Você dê conta de quem é quem, né? Não, e que você acredite naquilo. Você fala, não, você ignora. Isso é bobagem, né? Você ignora, exatamente. A Andrea Camoria, não sei. Essa forma de água também já vi, Zé, Zé, na apometria. Nunca vou me esquecer. Então, muito interessante, tá vendo? A Luke tá falando, Luke Hoff está dizendo, aguardando ansioso pelo seu curso. Zé, esse curso sai ou não sai, Zé? Sai sim. David Ri também está aqui assistindo nossa live, já está acabando. José Aldo também. Por curiosidade, o Luke pergunta, qual tarô você usa, Zé? Putz, cara,
Eu gosto do tarô do Crowley, aquele tarô de Thoth, né? Eu acho ele bem legal. O que mais? Eu gosto do... Apesar de ser só os 22 arcanos, não tem... Eu vou falar de um aqui que só tem os 22 arcanos maiores, que é o tarô do Giger. H.R. Giger, né? Que era um artista plástico suíço que fazia umas pinturas, assim, uns desenhos assim alienígenas, assim, muito interessantes. Me pediram um dia só um programa de tarô com você. Eu tenho o tarô de Marsella comigo e tal. É isso, assim, não tenho muitos assim baralhos não, assim, coleções, nem nada. A Maria Selma pergunta, o bruxo pode reconhecer outro humano que seja bruxo, Zé? Ah, sim, Valeu, claro, porque assim, existem marcas secretas, tá? Por exemplo, um bandido ele é capaz de conhecer o outro bandido, quando esse bandido está escondido. Então assim, ele consegue, ele percebe. Então, o feiticeiro também, só que o feiticeiro ele tem marcas, tá? Ele tem 2 tipos de marcas principais, que são o sigilum diaboli e o stigmate diaboli, tá? Então, pelo sigilum diaboli, um feiticeiro conhece o outro. E pelo stigmate diaboli, ele se reconhece como tal. Ele sabe que ele é. Ele tem plena consciência e pleno domínio da condição dele, como um ser iniciado nos mistérios do Sabá. Tá, a gente agora vai responder só mais uma pergunta aqui, depois a gente vai encerrar, porque... deixa eu só mostrar 2 livros para eles. Tá, deixa eu só para dar mais um parecer para o pessoal aqui, ele fala assim, o Zé Aldo, olá, Fred Alves, Fred Alves, um grande axé para vocês, daqui de Salvador, com calorando 27 graus. Pô, se fosse só 27 graus aqui é uma maravilha, né? Não é um calor tão... Não, mas em Salvador, acho que ele errou em 10 graus aí, né? Não? Ou em 20 graus, né? Porque lá em Salvador é quente pra chuchu, né, não, Aldo? 27. O Jorge também fala assim, parabéns, José e Fred. José sempre externando sua grande cultura. O Zé é um poço. Pessoal, quem souber alguém que também tenha uma editora que possa publicar o conteúdo do Zé, eu sempre estou pedindo por ele, porque ele fica sempre na dele aqui, mas eu acho que ele tem tanto conteúdo que mereceria uma biblioteca. O que o Zé fala nos programas, o que ele tem para conversar, ele merece uma biblioteca. Então, se alguém conhecer alguém que queira se interessar na publicação, eu tomo a liberdade de falar por ele aqui, porque eu acho que o que ele tem é muito importante para não ficar só nos nossos vídeos aqui. O Márcio diz assim, Fred diz, por que alguns sonhos são meramente devaneios da mente e outros sonhos sentimos que uma mensagem verdadeira e profética nos foi transmitida? Como diferenciar a fantasia da realidade no mundo onírico? Porque assim, você tem o sonho de conteúdo residual, né? Que são esses sonhos que você Valeu, Karim de Moraes. Amálgama experiências do dia. Valeu, Ana Cristina. E tem aqueles sonhos que vêm de regiões profundas. Esses são os sonhos proféticos, esses são os sonhos significativos. Você vai ter uma bússola sobre isso pelo impacto de transformação que ele provoca. Esses sonhos de conteúdo aí atávicos, né, que vêm de regiões aí ignotas, eles sempre provocam modificações profundas na existência. Os outros não. Então aí você consegue fazer o discernimento, você consegue separar o que é um mero refúgio aí psíquico e tal, daquilo que é a tua própria linguagem secreta conversando com você. Né? Tá legal. Aqui a Mônica Pereira diz, pode descrever melhor os estigmas? São marcas no corpo? Estigmas? São também, porque assim, eu teria, Olha, Mônica, teria que entrar aqui num tema que é bem... Eu vou depois, eu posso até entrar nisso aí quando eu vier falar do luciferismo, do satanismo e tal, mas assim... existe o verbo divino, um verbo divino encarnado. E existe o verbo demoníaco também encarnado. Entendeu? Do mesmo jeito que tem estigmatizados lá de Cristo, tem estigmatizados também do demônio. Tá? E aí, essas marcas profundas, elas trazem o conhecimento secreto do sabá e da feitiçaria encarnado nesse próprio feiticeiro. Ou seja, ele participa de um poder, de uma emanação, de um poder panteístico, emanativo do próprio centro do sabá, aonde está o Deus sem face, o demônio lá, o iniciador como mestre supremo e tal.
Então é assim, é isso, é uma encarnação, o estigmate é uma encarnação de um mistério sobrenatural e que traz como é que é, na carne esse mistério, esse sacramento secreto, né? Bom, pessoal, a gente ficou super bacana, super contente com vocês participando aqui com a gente, mas a gente está numa maratona de vídeos aqui desde as 2 da tarde. Peguei o Zé aqui no metrô, né, Zé? E trouxe ele para casa para a gente poder gravar, né, para o estúdio aqui, para a gente poder gravar com vocês esses temas, não só. A gente foi o primeiro tema que nós gravamos hoje, foi do... Importância das palavras de poder na magia. Olha aí, um grande programa para vocês assistirem, que teve quase 2 horas de duração. O segundo... Senhores dos Sonhos, os sonhos lúcidos na magia. Que foi um complemento até do primeiro vídeo. Que ficou fazer. também um grande tema, muito legal. Depois nós gravamos sobre o Natal, os arquétipos, a simbologia, as histórias, os mitos, tudo uma questão assim... Vai ter um programa rápido para a gente conseguir elucidar o que é realmente o Natal na visão de vários povos, né? As raízes pagãs. Basicamente isso. Peguei as raízes pagãs do Natal e esse construto que veio dar no que deu aí. Imagem do Papai Noel, essa coisa toda. E na sequência viemos aqui com essa live. Então, o Zé está numa maratona aqui comigo, brava, né? Deixa eu mostrar um livro para ele. Vamos só, a Maria Selma de Bias está falando gratidão também para você. Sim. O Ellison diz, a live foi fantástica. Pena que acabou rápido. Um fraterno abraço a vocês. Obrigado, Ellison. Obrigadão. Demorou 1h40 já, né, Fê? Parabéns pela live enriquecedora, a Maria está falando. Obrigado, Maria. A Cláudia Alves está assinando, valeu. A Ana Souza, faça cursos online, por favor, estou ansiosa. Não, eu vou fazer Existem vários temas que o professor pode se aprofundar. Eu vou fazer várias aulas também de vários temas legais aí, que eu vou deixar à disposição aí. Então, beleza. Aqui tá, a Maria está falando, Fred, fui ao curso do Carlos Torres, um grande abraço a ele também. Com mais 2 amigas, e ao passar por nós, ele falou, olha as 3 bruxinhas. Márcio Dominus Dharma também fala, gratidão, Fred e Zé, que venham infinitas lives pela frente. Legal. É isso aí, se Deus quiser e se o Zé também. Né? Sim. Para mim é um prazer, né? Você sabe que a gente se diverte porque existe uma conexão minha com o Zé aqui, meio que de irmão para irmão, né, Zé? Uma conexão de sintonia aqui muito interessante. A Mônica diz assim, a Mônica Pereira, que ótimo tema, palavras de poder. Mas não esqueçam da magia árabe. Não, Mônica. Não vou esquecer não. Esse daí eu vou... Esse daí você vai... eu já quero começar o ano aí, ou a próxima que a gente fazer, com esses temas. Não, aí. você não sabe, Mônica. Você não tem ideia. Eu tenho muita informação que não está disponível aí. Não, você vende. Você vende? Ah, tá, com trajes egípcios. Não pode falar que você vai vender de trajes egípcios ou árabes. Você não pode falar porque é segredo. Ah, tá. E tem a nossa lâmpada maravilhosa que ele vai acender. Vai ser legal, Mônica. Fica ligado aqui. Porque o conhecimento não está disponível aí. Pelo menos eu percebo que não. Não vi nada aí, né? Dentro das coisas aí que eu conheço e domino também. Eu sou iniciado nos árabes, né? Numa dada linha, numa dada corrente aí, numa tárica. Uma tárica, né? De feitiçaria. Não, Jorge, eu vou liberar todos. Eu tenho que primeiro editar, que nós gravamos tudo hoje. Ainda tem que fazer a edição deles primeiro. Então, valeu, Mônica, por estar com a gente. Grande mestre, é isso aí. Sim. E o Jorge fala, não demora a liberar esses vídeos novos. Não. Assim que editar, vai ser um por semana. O Zé vai estar aqui com a gente. Vou falar sobre esses temas todos que a gente conversou. E ainda vou tentar soltar esse ano. A Silvia, então, diz muita gratidão por vocês terem se disponibilizado e nos enriquecerem com seus conhecimentos. Pax, valeu por você estar com a gente também, minha querida. Obrigado. A Sara diz gratidão. A Ana Souza diz, some não, José, gratidão. Não vou sumir. E o Jorge, gratidão, Fred e José. Obrigado. Gratidão a vocês também por estarem com a gente. Sim. Bom, Zé, então agora finalizando de verdade, você traz os livros aí para mostrar para eles? Só 2. Tem esse aqui que eu indico, que é o Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luiz Borges e Marguerita Guerreiro. Tá? Se quiser pela editora Globo, provavelmente tenha sido relançado. Todos os dias, isso aí. Pode ter sido relançado aí. É um livro bacana porque é o quê? É um bestiário sobre esses temas que nós discutimos aqui. Tá? E o Borges, sou suspeito para falar dele, que ele é um grande nome da literatura fantástica e era um grande mago na pele de um escritor, se disfarçando de um escritor. Né? Esse outro aqui é um pouco mais difícil.
Da Natureza dos Monstros. Bem fininho esse, hein? Ele é bem fininho. Da Natureza dos Monstros, de Luiz Nazário. Deixa eu ver que editora. A verdade, essa aqui é a edição do autor, tá? Teria que procurar na internet. Eu não vi ele por aí, não, tá? Então, assim, eu vou pedir para algum colaborador meu escanear isso aqui e aí eu ponho à disposição, tá? Assim, porque é interessante. Apesar do... Ele é um crítico de cinema e ele pega esse tema aqui, que apesar de ser vinculado ao cinema, pode ser aplicado em outras estruturas do saber, tá? Então é um livro bacana que eu indico também. Nossa, que interessante, o livro dos seres imaginários. Tem aqui vários bacanas, tem Árpias, o asno de 3 patas, a fênix, o centauro, o pássaro roca. Putz, isso aqui a gente vê nos desenhos animados. Cara, então, é um bestiário. Bahamut, o cão cérbero, o basilisco, o elefante que predisse o nascimento de Buda, o Catoplebas, nossa, tem um monte de coisa legal aqui, os elfos, granudo, uma cruz, o dragão chinês. Nossa, quanta coisa legal isso aqui. A gente tem que fazer outros programas com esses negócios. Legal, a gente volta. As ninfas. Puta, muito bom, legal. Obrigado, Adnan. Obrigado a todos aí também. A Maria também. É um prazer conversar com vocês. Obrigado, Maria Selma. A aprender também, eu colho muita informação legal também. Não, o que é legal é que assim, o pessoal tá ativo aí, tá dentro de uma sintonia bacana, porque o que a gente coloca como tema tem sempre uma boa conversa entre a gente e eles ali, e são profundos, eles têm umas curiosidades interessantes para revelar aí junto com o grupo, né? Não, é legal porque você cria aqui uma zona secreta de cumplicidade. Exatamente. E aí a gente não fica com muita frescura e muito pudor. Porque assim, você está discutindo temas que são mágicos, então beleza. Quem não acredita simplesmente não participa. Não precisa ficar aqui. Agora, quem tem interesse dessa vertente também do saber humano e de apreensão de realidades que estão além da... Valeu, Rosemary. Obrigado, minha querida, cena para nós aqui também, Fábio Binatti. Então é isso, fica muito legal, né? Fica ótimo, a publicidade em conjunto. Não tem mistificação. Como eu costumo dizer, não tem mistificação. Um feiticeiro, ele não é um crédulo idiota e nem é um cético obtuso. Porque ele tem poder de conferir crença a um dado objeto e de destituir crença também de um dado objeto. Ele tem o poder das duas coisas na mão dele. Tanto da crença quanto da descrença. Então ele não é um ser limitado. Temos um atrasado aqui, o João Gabriel, que falou, cheguei agora. Vocês chegaram a falar sobre os mundos imaginários, conceito criado pelo Henry Corbin, fundamentado nos filósofos árabes. Sim, Henri Corbin, isso mesmo. Não chegamos a falar, mas nós vamos falar, eu vou falar disso aí na magia árabe, tá? Vai ser pro ano que vem esse tema. Na magia árabe, porque assim, existe o conceito lá do Alan al-Mitral. Alan al-Mitral é o espelho. É o espelho onde todas essas possibilidades. Valeu, Fábio. Valeu, João. Né, onde o poder do Sufi, por exemplo, quando ele foca a sua consciência ali, ele é capaz não só de contemplar, como de criar. Como criar imagens, criar mundos e tudo mais. Né? Isso mesmo. Né? Eu vou retomar isso aí sim. Boa dica aí para não esquecer. Vamos colocar isso na pauta, né? Você tem de qual é o teu telefone para deixar o pessoal, para quem quiser fazer contato contigo? O meu tem, né? 984... Anotem aí, pessoal. Tá. 984 16 6800. E é 11, código de área, São Paulo. É 11, é São Paulo, código de área. Tem o da Lena também, que eu vou lembrar aqui, é 98510298. Que também é 011, 11 código de área, né? Bom, então finalizando, realmente o João disse muito bom, um tema excelente, pouco conhecido no Brasil. Obrigado, pessoal. Legal. Obrigado a vocês por estarem com a gente, conectados aí nessa mesma sintonia, trocando essa energia. E Zé, obrigado a você mais uma vez. Obrigado, um feriado muito agradável. Muito bom, muito bom. Bom estar com vocês aí também. Essa foi a nossa proclamação da independência aqui, né, Zé? Falando de temas conscienciais aí. Legal, peguei uma revista de ufologia. Hoje o Zé ganhou uma revista aqui do Edson Boaventura. Boaventura. Que também deixou aqui com a gente distribuir com nossos convidados. Então, legal. Obrigado, pessoal, mais uma vez por estarem conosco. Até a próxima live, então, e a gente vai ficando por aqui. Até breve. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.